Amados irmãos e amadas irmãs, hoje não é um dia comum. Para nós, a sublime caracterização está atrelada ao único, vivo, verdadeiro e altíssimo Deus, que tudo criou. Não somos deste mundo, mas nele estamos e vivemos, por enquanto. Em toda a terra, infelizmente, lamentavelmente, para imensa tristeza de todos nós, os pensamentos e atitudes de milhões de pessoas convergem para um evento denominado Natal. O que essa palavra significa? Diz o dicionário: algo relativo ao nascimento de alguém. Mas de quem? Quem nasceu? Multidões são instadas a moverem-se para comemorar o natalício de nosso Senhor Jesus Hamashia. Será? Numerosos hábitos, procedimentos, comportamentos, padrões e múltiplas atitudes são implementados sob o argumento aparentemente incontestável de que a chegada de nosso Salvador ao mundo deve ser celebrada com intensidade e pompa nesse dia propalado. Incentivam-se padrões de congraçamento, prática mercantilista de ofertas de presentes e, em muitos casos, a realização de dramatizações inteiramente divorciadas do texto bíblico, tais como a construção de árvores simbólicas e os famigerados presépios. As pessoas doutrinadas, como a maioria de nós certamente o foi, desde tenra idade, em sua imensa maioria, deixam-se seduzir por esse espírito natalino, com 200.000 aspas, e ao longo dos anos dedicam-se a repetir padrões e atitudes sem questionamento sobre sua origem, significado e real importância. Por que estou destacando esses pontos? Perguntariam vocês. Porque integramos a Igreja de Deus e temos compromisso inalienável com a palavra de Deus, a verdade. Lembremos-nos, neste momento, do ensinamento, advertência do próprio Senhor Jesus Hamashia, nosso Senhor e Salvador, em Mateus 5,37. Seja, porém, vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Aonde quero chegar? Perguntariam vocês. Como integrantes da Igreja de Deus, podemos ou devemos compactuar com a ignomínia que ocorre nessa época do ano? É aceitável pelo Altíssimo Deus que nos mantenhamos em neutralidade cumplicial? Ou é nosso inalienável dever apontar a abominação dessa blasfêmia, em que se reverenciam demônios e se diz que a celebração se refere ao nascimento do Filho do Altíssimo Deus? Abrindo um parêntese. Nos últimos anos, nessa época de dezembro, temos adotado, no seio da Igreja de Deus local em Belo Horizonte, e implementado como praxe, a pregação minuciosa da verdade sobre o nascimento de nosso Senhor e Redentor Jesus Hamashia. Hoje, não procederemos assim. Antes que me apedrejem, explicar-me-ei. Na semana passada,
certamente inspirado pelo Altíssimo Deus, nosso amantíssimo irmão evangelista Flávio ministrou uma escola bíblica esplendorosa e detalhada sobre o tema. Razão pela qual, com ênfase apostólica, recomendo a quem ainda não assistiu a esse vídeo primoroso e edificante, que o faça com a maior brevidade, acessando o canal do Evangelista Flávio no YouTube. Parêntese fechado, prossigamos. Vamos ouvir nosso Santo Machia em palavras registradas em Mateus 12:31, que não podem, em momento algum, ser ignoradas. Diz o Divino Mestre: portanto, eu digo-vos, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada a ninguém. Mais à frente, voltaremos a essa questão. O que se constata aqui, então, voltando ao início de minha fala? Celebra-se a memória de demônios e afirma-se que se trata de reverência ao natalício de nosso Senhor Jesus Hamashia. Ou seja, o satânico é rotulado divino, consumando-se uma blasfêmia inominável contra a santidade absoluta do Altíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nosso Pai. Estamos diante da manifestação acachapante do denominado sistema anti-Mashiach. Vocês vão encontrar a palavra anticristo, que prefiro classificar como sistema teócrata, posto que, em essência, antagoniza e se opõe ao próprio Criador. O alcance e a magnitude desse tema são imensos, porque permeia toda a Escritura, a partir de um ponto bem antigo, como já conversamos em congregação específica, que remonta aos princípios da criação. Mas, para o que hoje pretendo conversar com vocês, duas perguntas apresentam-se como indispensáveis. Por que nosso Criador, sempiterno, único Deus vivo e verdadeiro, determinou que sua palavra fosse escrita e ensinada a todas as nações? Pergunta número 2. Quem somos nós? Refiro-me especificamente às pessoas aqui presentes. E como atuamos no que concerne à palavra de Deus? Vamos responder a essas perguntas. A partir da queda, assim chamada, do primeiro casal, o Altíssimo Deus pôs em marcha um plano perfeito de redenção que eternamente esteve pronto em sua presciência. O adversário, não dotado de onisciência, vem implementando aquilo que ele pode fazer, sua própria trama iníqua de engano e degeneração, sempre a reboque do Criador, buscando desesperadamente e de maneira tosca, mas convincente para a maioria das pessoas, imitá-lo. Vamos ler, por oportuno, Gênesis 3:15. Diz Iá: e porei inimizade entre ti e a mulher, dizendo ao diabo, e entre a tua semente e a semente dela. Essa ferirá a tua cabeça, e tu ferir-lhe-ás o calcanhar.
Então, quando estudamos a natureza de nosso Senhor Jesus Hamashia, perpassamos todo o núcleo das Escrituras, dando ênfase às ações redentoras inspiradas pelo soberano Deus. Segunda resposta à pergunta que fiz. Quem somos nós aqui presentes? Cada um e cada uma de nós é uma igreja de Deus. Nossa congregação de igrejas compõe a Igreja de Deus. No caso de BH, uma igreja local, que está em Belo Horizonte. No caso do Brasil, a igreja que está no país. Declaramos, portanto, nossa postura irrevogável, unitária. Somos pessoas seguidoras fiéis, inarredáveis de nosso Senhor Jesus Hamashia, conforme dele diz a Escritura. E apocalipticamente defendemos a linha exegética historial. Qual é nosso modus operandi? Bereanamente, examinar as Escrituras, correlacionando as sagradas profecias à doutrina de nosso Senhor Jesus Hamashia e de seus apóstolos, sempre analisando os contextos bíblicos e históricos envolvidos. Para prosseguirmos, estamos apenas aquecendo as turbinas, ouçamos o apóstolo João em diferentes passagens maravilhosas, absolutamente inspiradas. Não foi à toa que João esteve tão próximo do Divino Mestre. Em 1 João 2, 18 a 22, encontramos: Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o antimessias, também agora muito se tem feito antimessias, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Porque vós sois a igreja de Deus. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Machia? É o antimessias, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Mais adiante, na sua segunda epístola, capítulo 1, versos 7 a 10, João continua: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Hamashia veio em carne. Esse tal é o enganador e o antimessias. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos o galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Machia não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Machia, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, isso é muito importante, amados irmãos e amadas irmãs, e não traz essa doutrina, porque reverencia demônios, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vejamos agora, para refrescar a memória e para quem ainda não sabe, para tomar conhecimento, algumas características, apenas algumas,
porque o objetivo da conversa hoje não é falar sobre isso, essenciais do sistema anti-Messias. Porque não é uma pessoa, é um sistema que já mostrei para vocês algumas semanas atrás, onde tudo isso começou. Esse sistema posiciona-se contra o Mashiach, ou no lugar dele. Ataca o caráter dele, especialmente a obediência à sua obra e aos seus mandamentos. E, por conseguinte, ofende o próprio Pai Celestial. A propósito, fazendo aqui uma digressão, qual é o método preferencial usado por Satanás para enganar os crentes? Não a nós, verdadeiros e verdadeiras crentes, mas os crentes em geral. Vamos deixar que o apóstolo Paulo nos responda com precisão na segunda epístola aos Coríntios, 11, 3, 4, 13 e 15. Mas vou citar apenas uma frase para resumir a história. Diz Paulo: Satanás utiliza como método preferencial apresentar-se com aparência de apóstolo do Mashiach, às vezes até como sendo o próprio Mashiach, mas prega diferente dele, completamente diferente, mas dando a entender que é ele que está falando. Em Mateus 24, 24, fomos alertados pelo Divino Mestre, quando ele disse que surgirão falsos messias e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, mas não é, porque o Altíssimo Deus nos protege, enganariam até os escolhidos. Então, quando seria revelada a identidade desse sistema anti-Mashiach? Em 1 João 4:3 está escrito que todo espírito que não confessa, porque nós confessamos que Jesus HaMashiach veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito anti-Mashiach, do qual ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Na verdade, já estava no mundo muito antes de João, como nós já conversamos sobre isso. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam, muito pelo contrário, denegam que Jesus HaMashiach veio em carne. Esse é o enganador, o representante do sistema anti-Messias. Lá, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 7, que vou ler pela importância, Paulo adverte: ninguém, de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a volta de nosso Rei, Senhor Jesus HaMashiach, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, inclusive na manjedoura, querendo parecer o menino Jesus. Não vos lembrais de que vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora, sabeis o que o detém. E Paulo falava do representante do sistema anti-Messias da época, bem entendido, para que a seu próprio tempo seja manifestado
ou seja, o papado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E era um poder satânico também, o poder dos Césares. Mas não fiquemos apenas com Paulo. Vamos voltar bastante no tempo para ouvirmos as pronúncias do queridíssimo profeta Daniel. Lá no seu capítulo 7, verso 25, quando ele fala que o sistema anti-Machia proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, os santos, serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Algo que estamos a estudar na análise do livro de Apocalipse. E também é oportuno que prestemos atenção às palavras inspiradas de Pedro, quando ele nos fala dos falsos profetas e heresias de perdição, na sua segunda epístola, capítulo 2, versos 1 a 3, que também vou ler pelo significado. Diz Pedro: e também houve, e sempre haverá, até o final dos tempos, entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Machia, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, que é o que mais ocorre nesta época do ano. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormida. Sabemos disso. A justiça será feita. Na verdade, já se fez, mas nós somos prisioneiros de um tempo linear, cronológico. Então, para nós, ainda ocorrerá. Mas no não tempo de Deus, já se fez a justiça. As Escrituras, amados irmãos e amadas irmãs, falam sobre o sinal da besta, que nós sabemos que é ligado à adoração, e não sobre uma marca que possa ser aposta, impressa em algum setor de nosso corpo. As Escrituras falam de um sinal na mão direita, simbolizando nossas obras, ou na testa, que significa o nosso posicionamento, o nosso entendimento, a nossa adoração. E lá em Apocalipse 13, que vamos estudar brevemente, capítulos 16 e 17, capítulo 13, versos 16 e 17, está escrito algo que nós devemos ter em mente o tempo todo. Vamos ler. E faz esse tal sinal da besta que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, não importa, lhe seja posto um sinal em sua mão direita ou em suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E é importante também nós relembrarmos aqui, antes de prosseguirmos, o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, na segunda epístola, capítulo 2, versos 8 a 14. E então,
será revelado o iníquo, a que nosso Senhor Jesus Hamashia desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Que frase maravilhosa! Como espero por esse momento. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem-se. E por isso, Iá, o sempiterno Iá, enviar-lhes-á a operação do erro, para que creiam na mentira. Já que querem crer na mentira, que chafurdem nessa lama, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes, tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças ao sempiterno Iá, por vós, irmãos amados do Mashiach, por vos ter Iá elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, nos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Hamashia, que não nasceu em dezembro. Qual é essa apostasia, então, amados irmãos e amadas irmãs? Após a morte dos apóstolos, resumidamente falando, entrariam pessoas absolutamente malignas na igreja e adulterariam-na, pervertendo a sã doutrina. Muito telegraficamente, porque não é o escopo de nossa conversa hoje aqui, o que foi que essas pessoas perversas, ímpias, fizeram? O que elas mudaram, essencialmente, no cerne da sã doutrina? Mudaram o batismo, que deve ser feito em nome do Senhor Jesus, como ele ordenou, que sejam batizadas as pessoas no nome dele e em nenhum outro nome, porque ele é detentor plenipotenciário da autoridade do Altíssimo Deus. Mudou-se a guarda do Santo Sábado para um dia demoníaco chamado domingo. Foi instituída uma crença de que a alma é imortal, sendo que a regra é a imortalidade de todos e todas nós, porque nós não temos alma, nós somos alma. Oportunamente poderemos estender mais esse assunto. Foi mudada a humanidade de nosso Senhor Jesus Hamashia, que foi elevado à categoria de Deus, Deus Filho, e pior, membro de uma tal trindade, e isso desvirtua completamente a unidade absoluta do Altíssimo Deus. Foi apresentado, desculpem, o dogma de um chamado inferno. Essa palavra nem existe nas Escrituras. Eterno, um local de sofrimento atroz e permanente. Foi declarado um arrebatamento secreto da igreja, como se Deus fizesse algo em sigilo. Não é esse o comportamento do Altíssimo e absolutamente perfeito Deus. Tudo nele é claro, cristalino, transparente. Foram estabelecidas hierarquias, ou seja, dentro da igreja há pessoas que mandam em outras. Total absurdo, porque nós só temos um único chefe, um único cabeça, um único comandante, um único guia, um único pastor, nosso Senhor Jesus Hamashia. Foi introduzido
Na verdade, foi retrazido à implantação o pagamento de dízimo, algo totalmente descabido que só serve para enriquecimento de alguns e nada tem a ver com as ordens do Altíssimo Deus. Foi instituído um sistema heliocêntrico em que a Terra plana, criada pelo Altíssimo Deus, foi transformada num globo giratório, uma bailarina cósmica que gira em altíssima velocidade. E foi inventado também um tal de aquecimento global, como se houvesse um globo aqui. Então não existe aquecimento da Terra e muito menos global, porque ela não é um globo. Bom, eu só queria falar alguns desses temas para a gente poder chegar nesse ponto aqui. Vou falar algumas palavras agora, amados irmãos e amadas irmãs, muito contundentes, veementes, porque, como o Senhor Jesus afirmou, com ele é sim, sim, não, não. Não há meio termo, não há negociata. Então, a respeito da época em que estamos vivendo, 23 de dezembro, nós estamos em vias de assistir, com muita tristeza, pelo menos eu me sinto assim, uma comemoração blasfema de um Natal com 500 mil aspas, pretensamente de nosso Senhor Jesus, mas durante a qual, na verdade, se homenageia uma entidade demoníaca e são adotados padrões de comportamento deturpados, embora, porque essa é uma das características da metodologia satânica, travestidos de aparência festiva, colorida, pacífica, agregadora. Porque é assim que Ra-Satã conquista e seduz, não os eleitos. Vocês conseguem imaginar o sofrimento? Tenho até dificuldade de falar sobre isso. Um momento, por favor. O sofrimento do Altíssimo Deus diante dessa ofensa execrável em que o nome de seu filho unigênito é mesclado com a semente maligna de Satanás? Não dá para imaginar como deve sofrer o Altíssimo Deus. Tenhamos presente também, e isso é muito importante, que se ele, Altíssimo Deus, tivesse por propósito que reverenciássemos o nascimento de nosso Salvador, teria inspirado, ordenado os escritores bíblicos a registrar com absoluta precisão o dia e a hora em que nosso Senhor Jesus chegou ao mundo. No entanto, o sempiterno Iá ordenou algo diferente: a inserção de informações exatas no texto do Evangelho para que sua igreja, e por extensão, claro, todas as pessoas genuínas, buscadoras da verdade, descobrisse, e vocês verão adiante a maravilhosa descodificação que vou apresentar-lhes, o mês da chegada do Mashiach. O mês nós sabemos, com certeza. Assim, para finalizar essa breve conversa, gostaria de apresentar-lhes um breve estudo sobre o mês de Tishrei, ou Tishri, que há duas pronúncias possíveis em hebraico, durante o qual
em um dia desconhecido, porque assim o Altíssimo Deus quis. Nosso Senhor Jesus Hamashia começou a iluminar a terra com sua luz. Então, vou apresentar-lhes esse pequeno estudo. Primeiro, falando de maneira mais trivial, mas do dia a dia. O mês de Tishrei, ou Tishri, é o primeiro mês do calendário civil hebraico. Mas, no calendário de Deus, é o 7º mês. E só lembrando que no calendário hebraico, cada mês tem 30 dias. Tishrei começa no outono do hemisfério norte. Ele marca o início do outono. E a título de curiosidade, já quero dar aqui um pequeno milaprínio que mais tarde, daqui a pouco, eu vou detalhar um pouco mais. Nós informamos o seguinte, que a letra hebraica, a letra do alfabeto hebraico, que corresponde a esse mês, é muito significativa. Daqui a pouco nós vamos comentar mais detalhes sobre isso. Então, com relação à metodologia hebraica de contagem de anos, para cálculo dos anos, Tishrei é o primeiro mês. Por quê? Antes da outorga da Torá, esse era o mês inicial do ano. Só que a partir do momento em que o Altíssimo Deus entregou a Torá ao povo eleito, Tishrei tornou-se 7º mês. Nós vamos ver daqui a pouco uma figura para vocês terem clareza disso. A partir de Nissan, que é o mês da redenção e da independência hebraicas. E ele é o mais querido dos meses, porque assim está escrito: tudo aquilo que é 7 é especialmente querido, e ele é o 7º mês. Só lembrando aqui, en passant, que o número 7 simboliza muitas coisas, mas, essencialmente, completude, totalidade. E também quero fazer um pequeno comentário que a palavra 7 em hebraico é correlata da palavra saciado. Por isso é que o mês de Tishrei é referido como o mais saciado dos meses. E mais do que em qualquer outro mês do ano, ele é repleto de festividades. E como eu já falei, ele está ligado ao outono, mas ele inicia um bloco de meses que abrange outono e inverno. E isso corresponde aos níveis da reflexão da luz divina. Prestem atenção nisso, reflexão da luz divina. Então, esse nome, Tishrei, ele começa com as 3 últimas letras, lembrando que o alfabeto hebraico só tem consoantes do alfabeto hebraico. As letras Tav, Shin e Resh, que é a ordem refletida das 3 primeiras letras do alfabeto. Então, a letra que simboliza, aí já falando um pouco de simbolismo, que isso é importante também para nós aqui, esse mês, é a letra Lamed, que é a única letra do alfabeto hebraico cujo desenho ascende acima do limite superior das letras. O que isso já nos antevê? Que isso reflete
uma grande saudade existencial, uma imensa aspiração que temos de retornar à fonte suprema e absoluta na essência do infinito Deus. Feita essa pequena introdução, eu vou fazer agora uma baldeação alesiana em presença para o PowerPoint. Irmão Eduardo. Sim, irmão. Chegamos na totalidade de 40 minutos. Muito obrigado, irmão. A matemática hoje não funcionou muito bem, mas estamos perto do final. Deixe-me ver aqui por que não abriu o PowerPoint. Ah, lá está ele. Eu preciso mostrar para vocês um desenho. Aí está. Conseguem ver essa figura com nitidez? Sim. Muito bem. Aí na tela está a representação pictográfica do calendário judaico ou hebraico, com seus 12 meses de 30 dias. Eventualmente, existe um 13º mês, porque o calendário hebraico é lunisolar, mas não é disso que eu quero falar aqui hoje. Então, o primeiro mês é este aqui, o mês de Nissan, é o mês 1. Se nós formos prosseguindo aqui, chegaremos ao mês de Tishrei, ou Tishri, que aqui está, que é o 7º mês, correspondente a uma parte de setembro e uma parte de outubro. Foi aqui que o nosso Salvador nasceu. Muito bem. Então, agora eu quero apresentar para vocês, porque, como já falei várias vezes, e sempre falarei quando for pertinente, o hebraico é a língua sagrada. Ela contém uma infinidade de códigos. E a intenção do Altíssimo Deus é que nós possamos entendê-los para aprofundarmos o conhecimento de sua verdade, o conhecimento a respeito de sua mensagem. Então, observem, acompanhem comigo aqui. Aqui está a palavra Tishrei, ou Tishri, em hebraico. Tav, essa letra aqui, Shin, Resh, Yud. Muito bem. Agora vamos analisar letra por letra e o significado que cada uma delas expressa. A letra Tav, entre outros significados, representa selo de Deus, verdade de Deus ou a cruz. E aqui, entre parênteses, está o número correspondente a ela, que é o número 400. Daqui a pouco nós vamos voltar a isso. A letra Shin, que é a segunda letra do mês, Oi, significa fogo consumidor de Deus e permanência de Deus. O número correspondente a ela é 300. A terceira letra é a letra Resh, cujo significado é cabeça, líder, o Mashiach, ou a revelação de Deus. O número correspondente a ela, 200. Finalmente, a letra Yud, alguns dizem Yod, simboliza a mão de Deus, ou a mão estendida quando se refere a nós, em relação a Deus, e a humildade. E o número correspondente a essa letra é o número 10. Bom, então vamos agora ver aqui a questão do estudo, da análise desses números correlacionados com o nome Tishrei, ou Tishri, que não muda, porque as consoantes são as mesmas, apenas a pronúncia que pode ser uma ou outra. Então, pela gematria, nós temos o seguinte. Então, Tav, 400, Shin, 300, Resh, 200, Yud, 10. Total disso aqui, 910.
pelas regras da gematria, nós precisamos ter, no máximo, 2 algarismos, se esse número for o número 10. Então, 9 mais 1, 10. Qual é o significado simbólico principal do número 10? A perfeição, a eternidade e o próprio Deus em ação. Estão percebendo aonde que eu quero chegar? Agora vamos ver o seguinte. Se nós pegarmos tudo isso que lhes mostrei aqui, do significado de cada letra, da numerologia gemátrica, não é numerologia de mistificação, nós vamos ter, olhem que perfeição, esse entendimento a respeito do mês em que nasceu o nosso Senhor Jesus Hamashia. É um mês em que o selo de Deus será aplicado à cruz e seu fogo consumidor, o Machia, será revelado como líder, o qual, com arrogância, com prepotência, não, com humildade, trará o poder de sua mão para conduzir-nos até ele. Esse é o significado do mês de Tishrei, em que nasceu nosso Senhor Jesus, como está claramente explicitado nas Escrituras e como vocês aprenderam na brilhante exposição de nosso amantíssimo irmão Flávio. Então, amados irmãos e amadas irmãs, terminando essa breve conversa, gostaria de fazer uma exortação. Vigiemos, então, e repilamos, pelo menos essa é a minha posição, energicamente, toda essa torpeza abominável que se relaciona com esse período do ano e, sobretudo, sempre que cabível, ministremos a verdade de Deus às pessoas que, por causa do efeito manada, não se apercebem da ignomínia de suas atitudes. Simplesmente seguem o fluxo, seguem a onda, repetem padrões. E é claro, nunca deixemos de orar por elas, suplicando que o Altíssimo Deus possa acolhê-las, quebrantar seus corações, desobstruir seus ouvidos e destravar suas mentes, para que se rendam ao ministério santo de nosso Senhor Jesus Hamashia, que não nasceu em dezembro. E então, sob seu divino pastoreio, sejam elas por ele conduzidas, pelo caminho estreito, impregnado da verdade, rumo à luz inexcedível do reino eternal de Deus, a vida verdadeira. Amém. Amém.